Bom dia! Deixa eu falar com vocês. Você acredita que a Bíblia é da igreja ou a Bíblia é um manual de vida para aqueles que querem mudar a sua história? Certa vez havia um rapaz que aprendeu com seus irmãos. Os seus irmãos tinham o hábito muito forte de resolver as coisas à base da força, da faca, da raiva, de vender, de afastar, fugir. Era a forma que eles tinham de resolver a vida. E esse irmão mais novo, o que ele fez? Ele aprendeu com os erros dos seus irmãos e fez a vida dele se tornar melhor. Aprendeu o hábito de trazer força interior e vencer o obstáculo da vida, porque a vida ela é feita de obstáculos. A vida no reino animal você pode ver que tem os predadores. Aqueles que saem, eles não estão seguros. Os mais fracos são são alimento dos mais fortes. Eles não têm segurança de vida, mas eles vencem quando eles fogem da sua presa e procria, não deixa de procriar. Mesmo com a matança, há resultados. Então, no mundo nosso, nós deveríamos ter mais resultado, porque somos pessoas que raciocinam, pensamos. Mas muitas vezes agimos simplesmente igual aos outros. A Bíblia diz assim: um homem que consegue controlar o seu espírito é melhor do que ele vencer uma cidade. Ele tem uma cidade como posse, mas se ele não controlar o seu espírito, não vai adiantar em nada. Então o que vale é você aprender a como administrar as suas emoções e vencer os obstáculos da vida sem destruir a vida de ninguém, mas aumentar na vida das pessoas a capacidade do crescimento. Esse rapaz, então, ele, por os irmãos deles não entender o potencial dele e como ele aprendia, resolveram vender esse homem. E ele caiu num país onde que as pessoas tinham posse, tinham dinheiro, mas não aprenderam também a governar as suas emoções. E ele de primeira caiu na casa de um casal que tinha posse, tinha dinheiro, mas não tinha um bom relacionamento, não se trocava ideia. Era na base da força, era na base da ignorância, era na base de eu vou trair você porque você não fez o que eu achava que era bom. Era assim a vida desse casal. E esse rapaz começou a administrar primeiro o jardim, trazer vida para o jardim, trazer uma coisa nova. E assim que ele fez isso, foi colocado dentro de casa. Ele começou a valorizar o dinheiro que entrava e comprar ferramenta, em vez de pagar pessoas para fazer, ele mesmo fazia comprando. E isso foi fazendo que o homem se tornasse mais próximo. Ele sabia administrar os recursos que apareceu. Mas tinha um problema naquele relacionamento onde que a mulher traía o marido. E quando ela foi em direção a esse rapaz, ele disse: eu não posso trair a confiança de Deus e nem do meu Senhor. Mas aquela mulher não se deu por aceita, porque era um hábito da vida dela fazer aquela situação. Porque o marido dela muitas vezes estava mais ocupado com o que fazer do que cuidar do seu relacionamento. Ele achou que casar era simplesmente o fator de trazer comida para dentro de casa e pôr uma casa para a mulher morar. Mas o casamento exige de nós, homens e mulheres, muitas coisas. Exige de nós um relacionamento de família, um relacionamento sexual, um relacionamento com os filhos. Exige de nós momentos para que nós podemos gastar. Mas só que a gente foi treinado simplesmente para trazer comida e roupa e uma casa. E esquecemos que o casamento não é só isso, tem muita coisa envolvida. E esse casal estava nessa posição, com dinheiro, com casa, mas não tinha um diálogo. Não tinha um relacionamento entre marido e esposa. E assim fazia essa mulher procurar outros homens. E muitos aceitavam. Mas esse rapaz falou assim: não, eu não posso viver essa vida. Eu tenho um sonho, eu vou viver o meu casamento. Eu vou viver o meu relacionamento. E aí essa mulher decidiu acusar ele.
E o marido, em vez de naquele momento, vendo o problema e vendo que o rapaz era fiel, poderia conversar com a sua esposa e dizer para ela: olha, eu sei que você está assim, nós podemos consertar, esse rapaz foi uma luz para nós e nós podemos mudar e se tornar um casal de verdade. Se eu realmente estou falhando, eu agora vou consertar e nós vamos se tornar uma família de verdade. Não, ele simplesmente mandou prender o rapaz e deixou a mulher na mesma posição. A vida dela não mudou, porque não teve coragem de conversar. Talvez o seu casamento, talvez o seu relacionamento no seu trabalho, com o seu filho, porque você não parou para conversar. Você não levou a vida a sério. Você aprendeu com as outras pessoas que é vender, é ficar com raiva, é afastar das pessoas que você acha que você não gosta, que resolve os problemas. Não, os problemas da vida se resolvem conversando. Conversando e trazendo a luz, a clareza aos problemas que tem na sua casa. Se você assim o fizer, você vai ter resultado, vai ter êxito. Vai ter a vida que você sempre sonhou. A vida que você sonhou, ela está dentro de você, mas precisa de simplesmente o fato de encarar os problemas, sentar na mesa, sentar na cadeira, né, e começar a conversar e resolver os problemas. Esse casal teve a oportunidade. Quando José rejeitou essa mulher, ela poderia perceber que ela estava agindo errado com o marido e com a sua família. E sentar e conversar com o seu marido. No final, quando ela foi descoberta ao público, ela acusou o marido, dizendo que ele era fraco, que ele não era o homem para satisfazer ela e por isso ela buscava outros homens. Assim são a vida de muitos. Pessoas que, em vez de conversar, em vez de colocar o prato limpo, falar a verdade, olha, está faltando isso, está faltando um abraço, está faltando um relacionamento, nós não estamos conversando, está faltando nós administrar o dinheiro. A nossa vida está acabando porque está faltando nós fazer alguma coisa. Não, as pessoas acham que pelo fato de entrar numa igreja, pelo fato de estar com a palavra de Deus, ou pelo fato de ser um ser humano, as coisas vão acontecer. Não, nós vamos ter que fazer. Então vou deixar essa dica para você, que o relacionamento que está faltando, você pode construir. O relacionamento com seu filho que você não está tendo, você pode construir. Não acabou. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver com seus olhos abertos, há solução para a sua vida. Certa vez havia um homem que estava num centro de concentração, onde que lá só matava pessoa, mas ele mudou o seu destino. Ele não aceitou a morte como o fim da sua vida. O que ele aceitou no seu subconsciente é que ele ia casar e ser feliz, e não importa quem estava ditando lá fora, mas dentro da mente dele era ele que governava. É você que governa a sua vida. Então decide agora assentar e ter um relacionamento conversando e mudar a sua história, porque a sua história é linda, mas basta você acreditar nela e colocar em prática aquilo que precisa fazer. Tamo junto, até depois do fim.